Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo, mais uma vez, de volta, depois de um certo tempo, diria que umas 2 semanas sem trazer vídeo para o canal. E motivo esse que foram por causas pessoais e também festas de fim de ano. Inclusive, um Feliz Natal para você e um excelente Ano Novo. Eu tô gravando esse vídeo, já será postado nas próximas horas, e trazendo já também uma série de questões que eu escolhi para fazer, outras já são mais elaboradas e que vão demandar um certo trabalho. Só que essa questão ela é simples. Você que já estuda para concursos militares teria que acertar e fazer de cabeça, por se tratar de uma questão assim de função e mais especificamente a parte de domínio, e que aumentaria sua nota dentro das questões que são propostas para esse concurso. Questão essa que foi da EAR, de alguns anos atrás, e que vai dizer o seguinte... questão essa que, novamente, teria que ser feita de cabeça, poderia ser feita de cabeça e tinha que acertar. Das 24 propostas, era uma das questões que tinha que fazer e tinha que acertar. O que a questão fala? Se f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1 mais 3x sobre raiz de x mais 4 é uma função, o seu domínio é d igual a esse símbolozinho aqui, ele está entre chaves. Chaves que diz a respeito de conjuntos. Esse x ele pertence aos reais, tal que x assume alguma condição. O domínio será igual a quanto? X maior que 4 e x diferente de 1. X menor que 4 e x diferente de mais ou menos 1. X menor que 4 e x diferente de menos 1. Ou x maior que menos 4 e x diferente de menos 1. O aluno que estuda já para concursos já há algum tempo, ele precisa ter consciência de que questões como essa não tem necessidade de fazer cálculos que ele já sabe fazer. Ele precisa praticamente analisar esse tipo de função e fazer uma condição de restrição que ele vai ter quando ele se depara com um certo tipo de coisa semelhante a isso. E olha só, mas para a galera que está começando agora, para a galera que tem dúvidas sobre funções desse tipo, a gente vai fazer algumas... vamos ver que condições matemáticas, que condições algébricas, isso aqui, essa função, ela vai existir. Por onde é que a gente começa nesse caso? Queridos, a gente tem aqui uma função definida pela soma de duas funções racionais. Função racional é aquele tipo de função que a gente vai ter essa característica. Quando a gente estuda na matemática básica, funções, ou até mesmo a parte de frações, o que não pode dar numa fração? A gente chega à conclusão de que para uma fração existir, para uma fração ela ter resultados definidos, o seu denominador não pode ser zero. Se acontecer de ser zero, vai ter o que a gente chama na matemática de indeterminação. Nesse caso, a gente tem a soma de duas funções racionais. Ou seja, tanto uma fração quanto a outra, essas duas frações,
elas não podem ter denominadores iguais a zero. E olha só, já que a questão que é o domínio dessa função toda, as duas frações não podem ter denominador zero. Ela quer a condição de atender as duas restrições. E o que a gente vai fazer para achar tudo isso aqui? Lembrando, essa é uma questão que, para a galera que está acostumada a fazer questões de função e ver coisas como essa, é no máximo 30 segundos para fazer ela. E olha só, a primeira parte, essa função aqui como um todo, ela tem como denominador esse número, esse x mais 1. Esse x mais 1 aqui, esse x menos 1 sobre esse x mais 1, tem uma condição de restrição. Esse x mais 1, essa parte, ela não pode ser zero. Pode ter qualquer valor, ela pode assumir qualquer valor, desde que seja diferente de zero. Mas para que valores de x, essa parte aqui vai existir? Se a gente for somar menos 1 dos dois lados, a gente vai ver o seguinte, esse x ele vai ser diferente de menos 1. Pronto. Essa é a primeira condição de restrição. Só que a questão traz duas frações. São duas funções racionais. É a soma de duas funções racionais. E a segunda condição de restrição é essa parte aqui. Esse 3x dividido pela raiz quadrada de x mais 4. E repara no seguinte. Essa aqui é um pouquinho mais difícil para quem não está acostumado a ver tipos de funções como essa. A gente vê que em funções racionais, novamente, o denominador não pode dar zero. A pergunta que fica, e se somente essa parte aqui estivesse aqui? Se não existisse esse 3x no numerador, acabaria que a gente podia considerar essa parte aqui dar zero, certo? Mas como é uma função racional, a gente não pode deixar o denominador ser igual a zero. E olha só, e ainda por estar dentro de uma raiz quadrada nesse caso, temos duas condições ao mesmo tempo. A condição de que essa função não pode ter denominador zero e não pode assumir valores negativos. Por quê? Quando a gente extrai raiz quadrada de números positivo, quando a gente extrai raiz quadrada de algum número real e que tenha índice par, jamais esse número pode ser negativo. Porque não existe nenhum número que está elevado a meio, ou seja, essa partezinha aqui, ela poderia ser escrita como x mais 4 elevado a meio. E assim, não existe nenhum número, eu vou chamar essa parte aqui de uma determinada letra, chega ao ponto que a gente pode fazer uma substituição de variável. Esse x mais 4, eu posso escrever como s elevado a meio. Sei lá. Que substituir nessa letra por escolha própria. Não existe nenhum número que eleve a um número positivo, não existe nenhum número negativo que seja elevado a um número positivo, a um expoente positivo, que sempre vai dar positivo. Essa condição de existência matemática não existe. Por isso que essa raiz de x mais 4, ela precisa ser estritamente positiva. Porque, novamente, por ser uma função racional, e o seu denominador não pode dar zero, tanto que se pudesse dar zero, a gente teria essa condição,
poderia ser maior ou igual a zero. E novamente, essa parte aqui, ela precisa ser maior do que zero. A gente tira daqui que, somando menos 4 dos dois lados, a gente vai ter que x precisa ser maior que menos 4. Dando a resposta para o problema, a gente vai ter a seguinte resposta. O domínio de f, gente, de uma função, são os valores de x para os quais certa função esteja definida. E no caso de um tipo de função como essa, em que a gente tem duas condições de existência ao mesmo tempo, a gente tem que englobar as duas condições. Então, o domínio de f é o conjunto dos valores de x pertencente aos reais, ao conjunto dos números reais, tal que o x vai ser diferente de menos 1 e x maior que menos 4. A gente diz que, nesse caso aqui, a função tenha uma interseção de condições de existência. E olha só, resposta essa que está na letra x diferente de menos 1 e maior que menos 4. X maior que menos 4 e diferente de menos 1. Letra D. De delta. Questão fácil. E que, para a galera que está acostumada a fazer tipo de questões como essa, novamente, teria que fazer rápido. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de questão. Entendido. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto. Até mais.